Eu vou ler aqui o texto do dia. Hoje estamos no terceiro domingo da Páscoa e o texto do Evangelho é Lucas 24, de 35 a 48. Está projetado aqui. Será que a gente podia ler juntos? Vamos? Eles não perderam um minuto e voltaram para Jerusalém. E seus amigos reunidos ali. Só um minutinho, para a gente não ficar assim nas nuvens, né? Volta um pouquinho. Eles não perderam um minuto e voltaram para Jerusalém. Quem são eles? Eles são os 2 discípulos que estavam caminhando de Jerusalém para Emaús, uma caminhada de mais ou menos 12 quilômetros. Eles já estavam próximos de chegar nessa cidade, quando com eles caminhava Jesus. Eles não sabiam que era Jesus, e começaram uma conversa. Eles estavam tristes, porque Jesus tinha passado pelo que passou. Foi injustamente condenado, foi entregue aos carrascos, foi torturado, subiu na cruz, subiram com ele na cruz, morreu, desceu da cruz, foi sepultado. Eles não tinham notícia da ressurreição. Aliás, eles souberam, mas não viram Jesus. E aí, eles estão tristes, porque o mestre, que trazia uma mensagem de esperança, de renovação, de mudança de vida, de oportunidade de se viver uma coisa diferente, não estava mais entre eles. E diz o texto que Jesus então aparece no caminho e conversa com eles e diz assim: ué, o que vocês estão tristes aí? O que aconteceu? E os rapazes dizem: parece que só você que não sabe o que aconteceu, nosso mestre. E contaram o que aconteceu com Jesus. E Jesus então ali continua falando com eles. Diz o texto que Jesus cita alguns textos das Escrituras, e só quando Jesus para com eles para comer alguma coisa, que eles reconhecem no partir do pão que era Jesus. E nesse momento que percebem que Jesus está lá, Jesus desaparece. Jesus desapareceu. E eu já dizia aqui, algum tempo atrás, né, citando um missionário, que foi citado pelo Ed René, uma das suas falas, dizia assim: o que aconteceu com Jesus, quando os rapazes lá deram a comida para ele, e eles viram que era Jesus, e ele desapareceu? Foi para onde? E olha a resposta, que resposta maravilhosa: Jesus foi para dentro deles. E aí, essa experiência é notória, porque eles dizem isso, os 2 discípulos: nós não sabíamos muito bem o que estava acontecendo quando estávamos no caminho, mas o nosso coração ardia. Nosso coração ardia pela presença dele. Então eles voltam, imediatamente estavam indo para Emaús, e voltam novamente para se encontrarem com os discípulos que haviam ficado lá. E aí começa esse texto. Podemos então? Eles não perderam um minuto, esses 2, e voltaram para Jerusalém. Pode passar. Encontraram os 11 e seus amigos reunidos ali, dizendo: aconteceu mesmo, o mestre ressuscitou. Simão, Pedro, o viu. Então os 2 contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram quando ele partira o pão. Enquanto falavam, Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Mas eles pensaram que estavam vendo um fantasma e ficaram morrendo de medo. Eles, porém, os tranquilizou: não fiquem preocupados, nem deixem que a dúvida os domine. Olhem minhas mãos, olhem meus pés, sou eu mesmo. Toquem em mim, examinem a cabeça aos pés.
Um fantasma não tem músculos e ossos. Enquanto dizia isso, mostrou a eles as mãos e os pés. Eles ainda não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Era bom demais para ser verdade. Ele perguntou: vocês têm comida aqui? Eles trouxeram peixe que haviam assado e ele comeu o peixe na presença de todos. Vocês são as testemunhas. Em seguida, ele declarou: tudo o que eu disse enquanto estava com vocês confirma. Todas as coisas escritas a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos, tinham de se cumprir. Ele continuou a abrir o entendimento deles com relação à palavra de Deus, mostrando como se devia interpretar a Bíblia. Vocês podem ver agora que está escrito que o Messias sofreria e se levantaria dentre os mortos no terceiro dia, e uma mudança radical de vida por meio do perdão de pecados é proclamada em seu nome a todas as nações, começando aqui em Jerusalém. Vocês são os primeiros a ouvir e ver tudo. Vocês são as testemunhas. O que virá depois é muito importante. Enviarei o que é meu. Enviarei o que meu Pai prometeu a vocês. Então permaneçam na cidade, até que sejam capacitados com o poder que vem do alto. Amém. Tá meio embaralhadinho esse final. Eu pedi para projetar porque eu estou sem óculos. Então, só trocou ali de lugar a frase, né? Mas o contexto eu acho que deu para a gente pegar. Se você depois quiser mergulhar mais fundo nesse texto, capítulo 24 de Lucas é fantástico. Essa semana passada completaram-se 9 anos que meu pai, dia 1º de maio, dia 3 de abril, e meu pai faleceu, e 4 foi o seu sepultamento. Eu estava sepultando um primo no dia 4. E daqui a pouco, no dia 1º de maio, a minha irmã, 28 dias depois do meu pai, minha irmã faleceu, como alguns aqui sabem. E na semana do sepultamento da minha irmã, eu tive um sonho. Deus fala com a gente de muitas maneiras, né? Eu não saio acreditando em todo sonho que me conta. Eu vou confessar para vocês, eu sou um pouco incrédulo, cético com relação a algumas coisas desse gênero. E não estou dizendo que isso é uma revelação para você. Foi para mim. Eu sonhei com a minha irmã. E eu não sei quantos aqui sabem o que é soltar pipa. Alguém não sabe o que é soltar pipa? Todo mundo sabe o que é soltar pipa, né? Eu soltei pipa, não sabe não, Roberto? Já soltou pipa? Eu acho que a maioria aqui já soltou pipa. E eu desde guri soltava pipa, ia para a rua soltar pipa no alto. Minha mãe me chamava para almoçar, e eu pipa no alto. Pô, mãe, me chamava para ir ali na venda, na mercearia naquela época, compra 200 gramas de café moído na hora, tinha aquelas coisas, né? Compra meio quilo de não sei o que, a gente ia para a venda, e eu soltava pipa lá. E no meu sonho, eu gosto tanto de soltar pipa, que eu associei o prazer da pipa com o prazer desse sonho que vem a seguir. E eu estava num lugar maravilhoso soltando pipa no meu sonho, arrastando. Sabe o que é arrastar, né? Quem sabe, de bica assim, a pipa faz assim, você arrasta, faz para lá, arrastando de um lado para o outro, para lá e para cá. E era numa praia, aí tinha montanha, o céu maravilhoso, um sol gostoso, o mar, e eu assim, e aí aparece a Miriam, minha irmã, um fantasma, e ela disse assim: que lugar é esse? Não, quem disse fui eu. Eu falei: que lugar é esse maravilhoso, Miriam? Olha só que coisa linda. Ela disse: é maravilhoso sim,
Que lugar é esse, Miriam? Ela disse assim: esse lugar é o céu. Que coisa linda. Foi a minha experiência, não é uma revelação. Para mim aquilo foi uma coisa que tem a ver com isso que a gente acredita. Paulo vai dizer que se nós acreditamos que a nossa vida se resume a só esses breves 120 anos de idade que eu vou viver até lá, se a nossa vida se resumisse somente a esses breves anos que a gente tem aqui, ele diz, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens, porque isso aqui passa rápido, e a fé, rompendo em fé, é dizer que tem alguma coisa além. Eu digo não porque eu sei, nunca estive lá, eu digo porque eu creio, e esse texto de hoje é fundamental, para que a gente não morra de desespero, quando a vida se esvai, porque a gente não tem como segurar, o tempo a gente não segura, o tempo passa para todo mundo, vai passar para nós, vai chegar a nossa hora, como já chegou para alguns amados, e nesse tempo, que coisa maravilhosa, é a gente saber que a coisa mais certa da nossa existência não é a morte, não pode ser. Chegaram para Jesus e disseram, Deus é Deus de Jesus dizendo, Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e aí disseram assim, se Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Jesus, você está cultuando deuses mortos, porque eles já morreram? Jesus disse, não, nada disso, para Deus todos vivem para sempre, todos vivemos para sempre. Foi isso que marcou a ressurreição de Jesus, a nossa esperança. Sabe quem estava chorando aqui? Gente como Pedro, um pescador, que Jesus chama, naquele tempo, um pobre pescador, um pobre pecador, um homem comum, não sairia daquela vidinha, teria que acordar todos os dias às 4 da manhã, para lançar a rede, quem sabe jogar a rede a manhã inteira e não pegar nada, como aconteceu, quando Jesus manda jogar do outro lado, eles pegam 153 grandes peixes. Pedro, que depositou todas as suas fichas no seu amigo, que disse coisas maravilhosas do reino de Deus, mas que agora não estava mais ali, para garantir, porque afinal de contas ele fazia milagres, ele tinha poder que ninguém tinha. Pedro é esse, que chora, porque as suas esperanças de uma vida diferente terminaram na cruz, aliás, na tumba, no sepulcro. Gente como Mateus, que era marginalizado pelos seus amigos, seus irmãos judeus, um cobrador de impostos, que era corrupto, que oprimia, que mandava a gente para a cadeia, gente que não tinha como pagar o imposto de um dia, ia para a cadeia, e Mateus era esse, e Jesus o chama, e diz, Mateus, você não consegue dormir de noite, né? É muito pesado para você ver seus irmãos passarem por isso, e você não ser considerado um irmão, isso era a dignidade da época. Mateus, vem comigo, eu vou te dar uma vida diferente, você pode ser diferente disso que você condena em você mesmo. E Jesus não está mais lá. Será que Mateus vai voltar a ser cobrador de impostos? Vai voltar àquela vida de ser um proscrito, um rejeitado, um acusado diante dos seus irmãos? Estava nesse grupo dos que choravam Maria Madalena, uma pecadora,
Deixa-me abrir um parênteses aqui. É curioso como nós quase que vamos assim numa onda anti-reino, de achar que quem está aqui é filho de Deus e quem não está aqui não é filho de Deus. Quem está na minha religião é salvo por Deus, quem não está, não é salvo por Deus. Gente, isso é anti-reino. Jesus nunca ensinou isso. Quem dizia que Jesus fazia isso, sabe o que Jesus disse? Gente religiosa de plantão, vocês que acham que estão na religião verdadeira e única, gente, muitas prostitutas e pecadores vos precederão, entrarão primeiro no meu reino do que vocês. Jesus era aquele que se dava para Pedro, para Mateus, para Maria Madalena, dava de si, porque dava a sua própria vida. E essas pessoas que não eram consideradas, ou eram consideradas como nada diante da religião, vão para o inferno. Jesus as considera como amigas e amigos. E Maria Madalena, que recebeu tanta dignidade de Jesus, e agora? Onde está o meu Senhor? Ela chora. Gente como Pedro, como Mateus, como Maria Madalena, como Davi, como Jânio, como Lourdes, como Yanê, como Vânia, como você. A ressurreição nos aponta para um lugar, nos aponta para o lugar onde está Jesus, sentado no trono do seu reino, sentado no trono do reino do seu Pai, não para governar como um rei tirano, mas para fazer do seu trono um lugar onde tem outros tronos em torno da mesa, e nos faz sentar do seu lado no trono que é nosso, mas Ele governa a nossa vida. Ele nos faz olhar para esse lugar de presença. Ele está presente, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Sabe o que pode acontecer? Quando a gente entende o que é a ressurreição, a gente pode encher o nosso coração de paz, a gente pode encher o nosso coração de alegria, a gente pode encher o nosso coração de esperança, a gente pode acreditar no impossível, a gente pode crer que tudo é possível, porque o último inimigo a ser vencido foi a morte, e Jesus ressuscitou para dizer para nós que Ele está vivo, e a gente pode soltar pipa, a gente pode arrastar, a gente pode achar o lugar mais maravilhoso do mundo. Sabe por quê? O lugar onde Ele está se torna o lugar onde essa presença inunda tudo ao nosso redor, nos faz acreditar que pode ser diferente, que pode ser novo, que pode ser real, que pode ser bom. Eu e você viemos hoje aqui nessa manhã para escutar mais uma vez, terceiro domingo que a gente escuta isso. Jesus ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Ele está vivo. Para Ele, nós vamos viver para sempre. A morte não é a última verdade na nossa vida. Para nós, a vida é a última palavra, porque Ele nos garante que com Ele vivemos para sempre. E por causa disso, a nossa paz vive para sempre. A nossa alegria pode ressuscitar dentro da gente. A nossa esperança pode reviver, porque ela não pode morrer. O Pai da esperança está vivo dentro de nós.
Feche seus olhos um pouco. Deus querido, a tua presença é fantástica. O teu colo é o melhor lugar para a gente estar. Ah, se o Senhor não tivesse ressuscitado, para onde a gente iria? A quem a gente recorreria? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Deus querido, amado, Jesus, amigo, mestre, nosso Senhor e nosso Salvador, bendito. Obrigado porque nessa manhã a gente pode celebrar a vida. E eu quero aqui em nome de Jesus ministrar a tua vida no coração de cada um presente. Deus, se há mortes consumadas no coração, que o Senhor faça ressuscitar aquilo que precisa reviver no coração dos meus irmãos. Caminhos de perdão, abra, Senhor, caminhos de vida, caminhos de reconstrução, de mortificação para uma nova vida. Se há coisas a serem deixadas, por favor, Deus, faz com que novas vidas aconteçam. Eu quero orar aqui por aquilo que o Senhor quer que a gente ore. Eu não sei o que vai no coração dos meus irmãos, mas eu te peço, por favor, Deus, ressuscita o coração da gente. Eu quero te fazer um convite nessa hora. Se você quer continuar essa oração comigo, pedindo a Deus que ressuscite você, ressuscite sua fé, ressuscite a sua vida, crie uma nova perspectiva em alguma área da sua vida, você fica de pé e a gente vai continuar essa oração. Ora comigo. Onde você estiver em casa, também um gesto ritual, fica de pé. E a gente vai continuar dizendo: Deus, nós te entregamos todas as áreas da nossa vida. Isso que a gente sabe que precisa reviver, isso que a gente sabe que precisa mudar, isso que sabe que precisa morrer para reviver diferente. Deus, nós te entregamos e buscamos o renovo da tua paz no nosso coração, da tua alegria dentro de nós, da tua esperança viva nos nossos caminhos. Nós te entregamos a nossa oração. Ouve a voz do nosso clamor. Ressuscita-nos, Jesus. Te entregamos essa nossa manhã nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.